Pessoal, vamos fazer o exercício 5 agora. Considere um caminhão de refrigeração viajando a 110 km por hora em um local em que a temperatura do ar é 25. Então, olha só, de cara, a gente tem a mesma coisa do exercício do trem, né? Ou algo bem parecido. Então, eu vou falar que esse caminhão está parado, na verdade. Então, imagina que eu tenho aqui um caminhão, certo? Sei lá, vai ter um monte de fileira de roda aqui, mas enfim. Tem um caminhão e eu vou imaginar que ele está parado. E, na verdade, vai ter um vento aqui, passando por ele, a uma velocidade de 110 km por hora. Beleza, temperatura do ar ele falou que é 25. Então, temperatura do ar, 25 graus Celsius. Tá, o compartimento frigorífico do caminhão pode ser considerado como uma caixa retangular de 2,8 de largura, 2,1 de altura e 6 metros de comprimento. Então, olha só. É assim, né? Então, eu tenho a altura, 2,1. Largura, eu tenho 2,8. Comprimento, 6 metros. Então, tudo aqui está em metro. Certo? Então, é isso aí. O sistema de refrigeração do caminhão pode fornecer 3 toneladas de refrigeração. Ou seja, pode remover calor a uma taxa de 633 kJ por minuto. Então, ó, a taxa de remoção de calor, ele falou que é 633 kJ por minuto. Isso ele falou só para confundir a gente, né? Porque, na verdade, ó, taxa de calor é o quê? 633 vezes 10 a 3 joule. Em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, isso aqui é um valor em watts, certo? Depois a gente calcula ele, não interessa agora. Watts é joule por segundo. Beleza. A superfície externa do caminhão é revestida com material de baixa emissividade. E, assim, a transferência de calor por radiação é muito pequena. Então, ele está desprezando a radiação. Determine a temperatura média da superfície externa do compartimento de refrigeração do caminhão. Então, ele quer aqui, ó, temperatura da superfície externa, certo? Se o sistema de refrigeração operar com metade da capacidade. Então, o meu Q, na verdade, vai ser a metade do meu Q máximo. Então, isso aqui eu vou chamar de Q máximo. Então, é Q máximo sobre 2. E agora sim, ó, se a gente fizer essa conta, o meu Q vai ser o quê? Isso aqui dividido por 2. E aí, isso vai me dar o valor de... 600 por 60 daria 10, ou algo próximo de 10. 10 vezes 10 kJ, né, vamos dizer assim. Sobre 2 vai dar 5 e alguma coisa kJ. Então, na verdade, ó, se eu fizer a conta, vai dar 5.275 joule não, né? Joule por segundo, que é watt. Então, meu Q ponto é 5.275 watts. Beleza. Vamos resolver. Ele quer essa temperatura média. Daí, o que ele falou ainda? Suponha que o fluxo de ar sobre a superfície externa inteira é turbulento. Então, ele já está falando que vai ser um fluxo turbulento, certo? E o coeficiente de transferência de calor na superfície dianteira e traseira é igual ao das superfícies laterais. Então, ele está falando para eu considerar todas as superfícies do caminhão. Quais são as superfícies do caminhão aqui? É a superfície de um paralelepípedo. Eu tenho uma na frente, uma atrás, 2. E nas laterais, eu tenho 4 superfícies. Então, eu vou ter 6 superfícies ao todo, certo? Beleza. E aí, óbvio que aqui o vento está batendo assim, mas ele está mandando a gente considerar a área superficial como um todo para a troca de calor, né? Enfim, isso já vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Número de Reynolds é a primeira coisa que a gente tem que calcular. O número de Reynolds, apesar de ele já ter dito que é turbulento, mas eu vou usar o número de Reynolds, certo? Aliás, não é o Reynolds a primeira coisa, né? A primeira coisa é a gente procurar na tabela valores. Então, olha só. Na tabela
A15, que é a tabela de propriedades do ar, eu vou usar aqui a temperatura de filme, que é o quê? 25, a média com a temperatura de superfície, mas eu não tenho temperatura de superfície. Então vai ser 25 graus Celsius mesmo a temperatura que eu vou usar para pegar as propriedades. E aí o K, se a gente for lá na tabela, vai dar 0,02476. E o K está em watts por metro Kelvin, ou grau Celsius, né? Pode ser de Kelvin ou grau Celsius, tanto faz. Unir viscosidade cinemática, 1,47 vezes 10 a menos 5, de unir em metro quadrado por segundo, e o Prandtl, que é 0,7323. Prandtl, número adimensional. Então a gente foi lá e pegou na tabela esses valores, certo? Então, beleza. Agora sim, né? Reynolds. Vocês veem que o processo é sempre o mesmo, é muito parecido, certo? Nessas questões todas. E aí o número de Reynolds é assim, né? V vezes L sobre N, certo? Então vamos lá. Cadê? Reynolds, eu vou substituir então. Qual é a velocidade? É o 110 km por hora. Então, ó, 110 km para metro é 10 ao cubo. Para ser metro por segundo, divido por 3.600. Vezes. Qual o comprimento aqui? Bom, eu tenho, na verdade, superfície frontal, traseira e as superfícies médias aqui, né, ao longo desse comprimento. Claro que a frontal e a traseira não vai estar recebendo vento dessa maneira, mas aqui, como consideração, a gente vai acabar considerando que sim, porque é uma aproximação, né? Então vamos fazer o Reynolds do pior caso, que é quando o comprimento é 6 metros. Então L, 6 metros. Então aqui vai ficar metro, né? 110 vezes 10 ao cubo metro, aqui segundo. E o Ni, quanto que é o Ni? Está ali em cima. 1,47 10 a menos 5 metro quadrado por segundo. E a gente chega no número de Reynolds igual a 1,247 vezes 10 a sétima. Ou seja, é turbulento mesmo, né? É maior do que 5 vezes 10 a quinta. Mas ele já tinha dito que era turbulento. Só que o que ele está falando aqui no enunciado aqui para considerar que ele é inteiro turbulento. Então, se ele é inteiro turbulento, o Nusselt que a gente vai calcular é qual? É o Nusselt para escoamentos totalmente turbulento. Ou seja, foi diferente da questão anterior. Na questão anterior a gente usou um escoamento parcial laminar turbulento, certo? Porque ele não tinha dito nada. Agora que ele falou, a gente vai usar todo turbulento. Mas se a gente usasse essa mesma fórmula que eu estou usando aqui, para todo turbulento, na questão anterior, ia ficar parecido também, porque é tudo uma aproximação, certo? Você vê que a diferença era aquele menos 800 e pouco aqui na frente, né? Diminuindo o Reynolds. Então não faz tanta diferença. Beleza, essa é a equação. E aí, vamos resolver ela aqui em cima então. O Nusselt vai ser o quê? 0,037. Reynolds está ali. 1,247. 10 a sétima. Isso aqui a 0,8. E o Prandtl está ali
0,7323. Esse prântio está elevado a 1/3. E aí, se eu faço esse cálculo, eu chego que o número de Nusselt é... cadê? Aqui. 15.840, mais ou menos isso, tá? 15.840. Beleza. Porém, o número de Nusselt também é escrito como HL sobre K, certo? Então, H, que é o que eu quero determinar, geralmente é isso que eu vou determinar sempre, é o quê? Nusselt vezes K sobre L, certo? E esse valor de H é o Nusselt, 15.840, vezes o K que está ali nas propriedades, 0,02476, sobre L. E aí a gente vai usar esse caso mais crítico, né? 6. Se eu substituir e botar os valores ali das unidades, eu vou chegar que H é 65,37 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza? Tá ali. Então, o que eu quero agora, né? Eu quero descobrir a temperatura de superfície. E aí, qual é a nossa fórmula pela lei de resfriamento de Newton? Q é igual a H AS. E aí aqui o que está saindo, né? Enfim, está escapulindo, ou que está entrando, na verdade, T infinito menos TS. Beleza. Tá, qual é a minha área agora? Minha área vai considerar todas as superfícies. Então, olha só. Eu tenho aqui a altura 2,1, largura 2,8. Certo? E eu tenho comprimento aqui 6 metros. Vamos ver aqui. Então fica ali, ó. A área frontal e a área traseira vai ser 2,1 vezes 2,8. Vezes 2. Por que vezes 2? Porque eu tenho uma área na frente e uma área atrás, tá? Então isso aqui é a área frontal e traseira. Agora aqui, ó, eu vou ter as áreas laterais. Quantas são as áreas laterais? As áreas laterais são 4, né? 4 áreas laterais. Por quê? Eu tenho aqui em cima, isso aqui é uma área lateral, aqui na frente é outra área lateral, embaixo e do outro lado. Então, qual vai ser a distância deles? Vai ser 2,8 vezes 6 vezes 4. Certo? Então, aquilo é mais, né? Beleza. Vamos fazer esse cálculo que eu não tenho aqui feito. Então vamos lá. 2,1 vezes 2,8 vezes 2. 11,76. Então, 11,76 mais, agora a outra parte, 2,8 vezes 6 vezes 4.
67,2. Certo? Beleza? Então, se eu somo isso tudo, vai dar 96,78, aproximadamente 79 metros quadrados. Essa é a área superficial. E aí, ó, se eu vir aqui, eu tenho o meu Q. Quanto vai ser o meu Q? É isso que eu falei aqui, né? O Q máximo sobre 2, que é o quanto vai estar a capacidade de refrigeração, né? Certo? Então, meu Q é 5,275 igual a H, 65,37, vezes A, 79, vezes, enfim, o meu ΔT aqui. Daí vamos fazer esse cálculo, que eu também não tenho ele aqui. Então aqui, ó, deixa eu deletar, 5,275 divididos por 65,37, isso divididos por 79. Vai dar 1,02 igual ao meu ΔT. Então, olha só, a diferença, né? O que ele quer? Ele quer a temperatura média da superfície externa. Então, a temperatura média da superfície externa vai ser muito parecida com a temperatura ambiente, certo? Porque é 1,02 ali. Mas o que vai ser o meu ΔT, então? Aqui, ó. A média da superfície externa, o batimento. Então, aqui, ó, que eu tinha posto mesmo. T infinito menos TS. Então, ó, TS, se for para o outro lado, vai ficar aqui, TS igual a T infinito menos, né? TS foi para o outro lado, ficou positivo, menos 1,02. O T infinito é 25 graus Celsius. Menos 1, se eu aproximar aqui, né? 24 graus Celsius. Ou seja, a temperatura do ar externo está 25 graus, mas por causa da refrigeração lá dentro, a temperatura externa da superfície externa acaba sendo 1 grau mais frio, tá? Nesse caso. Pessoal, se eu não errei nenhuma conta aí, é para ser isso. Vocês podem refazer as contas, tentar, enfim, fazer diferente. Podem tentar fazer tirando esses fluxos da frente e atrás, né? Tirando essa área aqui, tirando algumas áreas, se vocês quiserem que só saia pela área de cima, pode desconsiderar ela, por exemplo, certo? Então, vocês podem brincar aí para achar quais seriam as temperaturas, certo? Se o caminhão tiver todas as superfícies isoladas, menos a superfície de cima ou menos a superfície de baixo, aí dá para a gente fazer esses cálculos do mesmo jeito, tá bom? Então é isso aí. Obrigado.